pessoal. Boa noite. Vamos começar aqui mais um webinar pela Fundação Vanzolini. Galera, é um prazer estar com vocês de novo aqui. Meu nome é Alexander Terra Antunes. Deixa eu ativar meu som aqui. Estamos ao vivo com vocês aqui. Hoje estou com o Manuel e com o Tiago. Daqui a pouco eles vão se apresentar. Por favor, mostrem suas carinhas. O resto da galera também aí, não sei se vocês conseguem ativar o vídeo, mas se conseguirem vai ser um prazer. Se não, vocês vão estar nos escutando. Pessoal, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a Vanzolini. A Vanzolini é uma fundação de mais de 50 anos, focada em produção e tem uma área muito legal que é sobre agilidade. Hoje ela tem certificações, então Scrum Master, PO, Agile Coach, tem uma certificação full, na qual a pessoa faz uma trilha de agilidade, aí sai capacitada para poder fazer aí diversas funções dentro do mundo da agilidade, que hoje a agilidade é o carro-chefe do momento, né? Se você entrar no LinkedIn e digitar agilidade, você vai ver quantos cargos tem aí, o que tem aí de um mundo inteiro que as empresas estão descobrindo. Começou lá na área de TI e hoje migrou para indústria, comércio, serviço, e o que mais você quiser, a agilidade está entrando, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Bem, meu nome é Alexander Terra, eu sou um dos professores da Fundação Vanzolini na área de certificação, para Scrum Master, PO, Foundation, ou o curso de Agile Coach, o curso de métricas ágeis, que é o assunto de hoje, o curso de Kanban e outros cursos aí da Fundação. Também sou professor da FGV, trabalhei muitos anos na Fundação Vanzolini. Hoje eu sou Agile Coach numa empresa chamada Inmetrics, no qual eu presto, estou locado hoje no Itaú, como Agile Coach, lá trabalhando na transformação ágil, em uma das áreas. Bem, pessoal, eu gostaria aí que Manuel e Tiago, primeiro agradecer vocês aí pela presença de vocês. Pessoal, Manuel e Tiago são dois caras que eu aprendo muito, dois grandes Agile Coaches aí no mercado, que é um prazer. Manuel, eu já tive o prazer de dividir com ele aí a carreira aí dentro do Itaú. O Tiago, a gente trabalha até hoje junto, né? E para mim é um prazer enorme convidá-los e escutá-los um pouquinho, porque tem gente que entende agilidade, esses dois. Por favor aí. Galera, se apresenta aí, Manuel e Tiago, está com vocês. Vamos pela ordem de idade, então eu vou primeiro, que eu sou mais idoso, tá? Eu já ia falar isso. Eu me zoo, não tem problema. Tá bom. Eu mesmo me zoo. Gente, vamos lá, boa noite. Desculpa. Eu sou Agile Coach já faz um tempinho, sou professor também, estamos no mercado aí faz um bom tempo. Eu já tive o prazer até de dividir sala de aula com o Alex também. E foi sucesso também. Hoje eu estou numa empresa que se chama... Eu trabalho para uma empresa que se chama Agile Inc. E estou locado na Via Varejo, mais conhecida popularmente como Casas Bahia, né? Entre outras marcas que tem lá dentro. E também estou lá, assim como o Alex, tocando a transformação lá ágil, junto com o pessoal. Então, para não me delongar muito, uma coisa bem resumida, é isso aí. Vai lá, Tiago. Agora o mais novo. Não que não pareça, mas é o mais novo. Pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês hoje. Fui professor durante 11 anos, mais ou menos, um pouquinho menos, 10 anos e meio. Saí um pouco da sala de aula, mas tenho muita vontade de voltar a atuar. Eu confesso que ultimamente não estou. Bom, todo mundo de agilidade aí desde 2016, quando tinha acabado de virar a chave, né, de desenvolvedor para começar a apoiar projetos, né, o antigo gerente de projetos, quando eu me vi num cenário totalmente absurdo, né, e aí eu chamei o time e falei, pessoal, vocês já ouviram falar de Scrum, né, de agilidade? Cada um ali falou o que sabia, eu falei, então vamos experimentar. Experimentamos ali e na primeira semana já tivemos resultado. E em 2 semanas os devs estavam motivados. Né? Então, assim, foi algo que foi apaixonante. E nunca mais larguei. Né? E estou, até hoje, né, estou trabalhando com muito gosto nesse mundo de agilidade. Né? Manuel aí, já trabalhamos juntos. Creio que ainda vamos trabalhar muito ainda juntos, nesse mundão afora. E é um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Boa, prazer. Com o Alex, né? Com o Alex, estamos aí nessa luta, né, Alex? É isso aí, cara.
O pessoal acha que é um mundo encantado, né, Tio? Daqui a pouco a gente vai falar aí da realidade da Vixe. agilidade. Pessoal, o pessoal do apoio, me ajuda com uma coisa. Bate-papo está funcionando, a galera consegue digitar a pergunta se precisar? Sim, não, talvez, quem sabe? Só para Sim, eu Alexandre, tá habilitado. habilitado, beleza. Galera, quem quiser fazer pergunta, pode colocar no bate-papo, eu estou vendo o bate-papo, né? Pode colocar a pergunta aqui, que eu vou ler a pergunta e a gente vai trocar ideia sobre as perguntas que vocês fizerem. Me ajudem com essas perguntas. Beleza, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre métricas ágeis. Cara, mas para falar de métricas ágeis, primeiro a gente precisa fazer aí uma entrada no mundo da agilidade, porque é importante a gente conectar os dois assuntos e também para nivelar, né? Quem já conhece um pouco, relembra alguns assuntos, e quem não conhece, pelo menos já entra na vibe para que a gente possa explicar o que é métricas ágeis. E eu vou começar aqui. Aliás, quem está com o bate-papo já que está ativo, galera, aproveita e fazer network. Quem quiser colocar o LinkedIn aí, fazer network entre vocês, eu acho que é um momento propício. E aí, pessoal, é o seguinte. Eu queria escutar um pouquinho da visão de vocês, antes de a gente entrar nesse assunto de métricas ágeis, sobre o que é agilidade, né? Quais são os frameworks, métodos que vocês utilizam. E eu quero começar essa pegada aí com uma frase de Deming que fala o seguinte: sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer, apenas com uma opinião. Ou seja, opinião, se fosse boa, eu estava vendendo, né? Então, eu queria saber de vocês, para a gente poder falar sobre essa frase específica de Deming. Cara, o que é agilidade, Manuel? Agilidade, cara, assim, existem várias linhas de pensamento, né? Eu gosto quando joga assim no fogo, é legal. Só que, assim, de todas as definições que vocês vão encontrar aí no mercado, se eu fosse ressaltar uma, eu fixaria em qualidade. Agilidade foca em qualidade, tá? Qualidade, boa. E para você, Ti? Eu desde o começo, como eu estava falando para vocês, eu enxergo como, além de qualidade, qualidade com entregas contínuas de valor, né? Seja qual for essa entrega, mas desde que exista uma entrega contínua, que o cliente esteja satisfeito e que o escopo possa ser mudado, seja qual for o momento, a gente já está aplicando agilidade. A gente não está esperando ali 8 meses para poder homologar algo que agora, no nosso contexto, a gente desenvolve, testa e homologa em menos de 9 dias, né? Dependendo, em 10 dias, tempo de uma sprint. Esse que é o ponto. Eu acho que é isso mesmo, pessoal. Qualidade, entrega contínua. Na realidade, pessoal, vocês que estão nos escutando e muitas vezes não falam assim, pô, o que está falando de agilidade? Ser rápido, né? Ser um coelhinho ali, ser aquele desenho que saía correndo, velocidade. Não. Na realidade, a agilidade está em entregar valor o mais rápido possível. Entregar valor para quem? Para as pessoas, para os clientes, para a organização. E para que eu possa entregar um valor para a organização, para as pessoas, eu preciso entender as pessoas. Então, eu acho que o que vocês falaram, eu acho que é super legal, porque as pessoas só entenderão e estarão satisfeitas se elas verem a entrega de valor com qualidade. Né? Então, a qualidade, a entrega de valor contínua e, principalmente, sabendo o que as pessoas querem. Né? Acho que a agilidade ela mexe muito com o conforto das pessoas, porque a gente entra muito no automático. Né? Eu acho que quem está assistindo a gente sabe disso daí, né? Pergunta para vocês aí, no Instagram, aqui no Zoom e tal, o que você fez hoje que foi fora do automático? Cara, às vezes você acordou, colocou a roupa no automático, tomou café no automático, trabalhou no automático, passou o dia no automático e não parou para pensar o que pode agregar valor para a sua vida. E a gente faz isso nas organizações. O nosso foco, se a gente conseguisse força para isso todos os dias, nem sempre a gente consegue, falar, cara, como que eu entrego um maior valor agregado? Como que eu consigo chegar nas pessoas, no meu cliente, entregar realmente aquilo que ele precisa com foco, com disciplina, né, com qualidade. Então, a agilidade ela é muito mais do que um framework, do que um método. Ela tem muito a ver com cultura e a forma de você agir.
seja na organização, seja na vida pessoal, porque eu costumo falar que a vida pessoal nada mais, a vida organizacional nada mais é do que a somatória de vidas pessoais que estão em determinado momento numa estrutura física ou online hoje, tá ok, pessoal? Então, a agilidade tem muito a ver com isso daí. E, Manu, e Ti, fala para mim, cara, vocês trabalham com framework Scrum, com Kanban, qual que é a pegada de vocês? Por que assim tem Scrum, Kanban, XP e por aí vai, cara? O que vocês curtem em framework? Aliás, o que é um framework para vocês? O que é o método? O que é o Kanban? O que é o Scrum? Fala aí pra gente. Gente, eu vou tentar. Eu gosto de dar um passo atrás nesse tipo de pergunta, porque a partir do momento que você escolhe uma carreira de agilidade, seja em qual framework, se a gente vai falar de Kanban, de Scrum, a gente começa a ter uma visão mais agnóstica das coisas, né? Começa as palavras difíceis, né? Buzzwords, vocês procuram depois. A gente tem que sempre tentar entender qual que é o melhor framework, vou colocar em aspas, que cabe para o momento atual. Por exemplo, eu vou falar, a minha vida é Scrum. Por quê? Eu tenho daily com a minha esposa todo dia no fim do dia. Eu tenho que ter a minha dailyzinha, eu tenho que ter meu planejamento, eu tenho que ter a minha demonstração dentro de casa com as coisas. E, de repente, num outro cliente, aí o Thiago já falou de entrega contínua, vou deixar ele falar um pouquinho depois, mas aí, de repente, não funciona o Kanban, de repente o Kanban não funciona o Scrum, de repente o Kanban faz mais sentido. Então, a gente, eu acho que eu estou dando um passo para trás e outro lá para frente, eu não estou falando do meio, né? Mas vocês, a partir do momento que vocês fizerem os cursos da Vanzolini e começarem a entender mais, já estou vendendo peixe, hein, Alex? Depois você me dá um pouco. A gente começa a ter mais conhecimento e, assim, dar o remédio para a doença certa. Eu vou citar um caso que eu vivo hoje. Eu cheguei hoje lá na Squad, que eu estou lá na Via Varejo, os caras, não, tem que botar Scrum. Não faz sentido para eles. A gente está como Kanban, a gente mudou a chave, né? Eu cheguei, causei, aliás, preparem-se psicologicamente para causar nos lugares que vocês estão, né? Que vocês estão entrando e atuando como Scrum Master, como Agile Coach, como PO, ou como outro papel de qualquer outro framework, porque vocês vão causar, e tem que estar preparado para isso. Deixar o Thiago falar muito, que vocês vão reparar que coach, Agile Coach, a galera que é agilista, gostam, ainda mais esses caras que são professores, né? Eles gostam muito de falar e não deixam os coleguinhas falar, então a gente tem que se podar. Vai lá, Thiago, dá a sua opinião, por favor. A gente gosta de falar mesmo. Quando era reunião aqui, fala aí, mano. Briga aqui para ver quem fala mais. Os métodos, frameworks que existem aí, nós temos aí Scrum, tem Kanban, Nexus, né? Todos são, imagina, pessoal, que são caixinhas de ferramentas. São caixas de ferramentas que, de repente, como o Manuel disse, o que se aplica numa squad de uma mesma organização, de uma mesma RT, pode não se aplicar para uma outra squad, para um outro squad igual, de repente, que trabalha com sinergia, sobretudo. Eu estou escrevendo um método, inclusive, que o Manuel estava junto, né? Nós começamos esse método no ano passado, agora o Manu mudou de empresa, e eu estou tocando o barco, que é uma proposta de entrar na organização, né? E se aplica tanto para a organização quanto para uma squad. Eu entro e eu escuto. Eu aplico uma escutativa, eu como coach. Eu não vou chegar lá impondo, eu vou escutar. Qual que é a sua dor? Vou entender. A partir do momento que eu enxergo qual a sua dor, eu vejo como coach, eu proponho qual que é o melhor remédio, qual que é o melhor método, qual que é o melhor framework que resolve a sua dor, né? E aí tem Scrum, tem Kanban, tem Nexus. Nexus, a grande diferença é que você pode ter, por exemplo, 7 times, 3 times, N times, trabalhando em torno de um mesmo backlog. Você tem um backlog único, mas você tem N times. Então, você vai lá e aplica o Nexus. Aí tem as cerimônias, tem as cadências. Scrum tem as cerimônias normais, né? Como
tem plane, né, que é o momento de planejamento do time, tem a demonstração, ou seja, depois de um período de tempo, que pode ser de uma semana a um mês, o time vai lá e demonstra aquilo que desenvolveu. Depois tem uma retrospectiva, que o time vai lá e é uma reunião do time para alinhamento e melhoria contínua, e depois tem um planejamento de novo, e todos os dias, reunião diária. Aí você tem o Kanban. O Kanban é um sistema puxado, como o Manuel estava falando, às vezes se aplica para um time que, putz, os caras, eles estão numa outra pegada, eles estão trabalhando, eles precisam trabalhar com fila de prioridade. Então, não tem o certo e errado, tem aquilo que melhor se adapta ao contexto do squad. Então, cabe ao Agile Coach conhecer inúmeras técnicas e ter a escutativa no começo da abordagem, fazer um assessment, e com esse assessment entender a dor. E aí, olha, com base nessa sua dor, eu entendo que a minha sugestão aqui, ó, seria este método, este framework. Boa, Ti. Galera, e é isso que eles falaram, na realidade não existe o correto, e cuidado no mercado, porque a galera tem um povo que quer, ó, eu sou Scrum, eu sou Kanban, e levanta a bandeira, é o que entrega valor, a gente já falou isso no começo, né? O Scrum, ele é legal quando você consegue ter aí uma semana, 2, até 4 semanas de folga, para você focar no objetivo e trabalhar com foco naquilo ali, e o Kanban é uma esteira contínua ali, ou seja, o que terminou uma história, terminou uma ação, você já puxa a outra ali e reprioriza. Então, você precisa entender qual que é o seu fluxo aí. E aí você tem o Safe, você tem o Nexus, né, para escalar a organização, você tem um monte de coisa aí. Fala aí, Manu. E o mais importante, qualquer uma dos frameworks vai cair métricas. Boa. Qualquer um dos frameworks vai cair métricas. E aí a gente volta ao texto principal lá, que sem dados você é apenas uma pessoa qualquer, com uma opinião, né? E opinião você dá, você não vende, né, cara? A opinião tem pouco valor porque é algo um pouco mais intrínseco. Pessoal, pegando essa questão, o que é métrica para vocês? O que vem na sua cabeça aí, Manu e Diego, quando a gente fala em métricas? Quem fala aí? Vai primeiro, tio. Eu tô indo primeiro muito. Se eu tenho febre, de repente, cai a noite, começa a me sentir quente, começa a me sentir mal, vou lá, tiro a minha temperatura, estou com febre. A febre é boa ou ela é ruim? A febre é um indicador que alguma coisa está acontecendo no seu organismo. E a febre, a gente acha que febre é ruim, mas a febre ela é boa. A febre está ali combatendo algo de errado no seu organismo. Então, o indicador, ele não é algo ruim, ele está mostrando algo que está acontecendo. Aonde? No time, no processo de desenvolvimento. E o legal da métrica é mostrar onde estão gargalos, aonde estão oportunidades de melhoria do time. A métrica ela vai mostrar a velocidade de entrega. E aí, acho engraçado que o pessoal, a maioria, enxerga a métrica como uma punição, um dedo duro. Esse é o grande tabu, e a gente não deve enxergar uma métrica como uma punição, assim como a febre. Febre não é algo ruim, claro que você vai lá, você vai procurar combater, porque você não vai combater a febre, você vai, né, o indicador pelo indicador. Você vai na causa raiz, né, não, Manu? Você vai, o indicador ele vai te mostrar um problema e você vai na causa raiz daquele problema. E aí você mostra para o time, mas o importante é deixar que o time se empodere da dor, que o time enxergue a dor ali, se empodere e evolua no seu tempo. Né, Manu? Legal. E aí, Manuzão, o que você acha? Vai lá, não. Pode falar? Tá. Não então, só para continuar, é difícil quando se fala depois do professor, né, cara? O cara já traz tudo, não tem nem o que comentar. Mas só para complementar o que o Diego disse, a gente não pode usar as métricas como metas, né? São coisas diferentes. Boa. Então, poxa, assim, normalmente o que nós que estamos no mercado, a gente mais vê, o meu throughput é X. Mas tem que ter mais X%. Cara, a meta é uma coisa, a métrica hoje, outra. Não vamos confundir as coisas, não vamos usar os números para bater nas pessoas. Tá? E como o Diego já disse, o indicador, ele é um indicador por ele si só, ele se completa, ele não precisa de complemento. Né? O Diego usou a questão da febre. Vou usar outro.
velocidade. Velocidade é uma métrica. Agora, o como dizer se isso é bom ou ruim? A gente tem que... Contexto, né? Contexto. A palavra é contexto. Cara, sabe que esse negócio de métricas é bem interessante e o Diego tocou num ponto muito sensível, que é a questão, né, quando se coloca métricas, né, e aí você tem as metas, né, para atingir, que é aonde você quer chegar, né, e como você vai medir isso daí, que são as métricas, e aí tem a punição. Na realidade, isso vai muito do que o Manu estava falando de contexto. Eu tenho uma pegada aqui de métricas, cara, que, assim, ela serve para te trabalhar menos, mas trabalhar menos no que não deve, né, porque a gente começa a ter leitura daquilo que a gente está fazendo quando a gente tem métricas. As métricas servem para isso. Eu costumo falar também que métricas você não pode, se tiver as suas métricas, né? Elas forem muitas métricas, você não mede nada. Por quê? Porque você não consegue ter essa noção. E aí você consegue focar. Então, métricas, para mim, é o caminho para que você possa focar, que tem tudo a ver com agilidade, que é a conexão com agilidade, no que você deve fazer. Porque a partir do momento que você consegue organizar essas métricas e aí colocar o que você precisa fazer, o que você precisa alcançar, que são as suas metas, né, seus indicadores que você almeja, você começa a direcionar o seu esforço, o seu foco, os seus soft skills, né, toda a estrutura para que você possa alcançar isso daí. Ou seja, ela ajuda a gente de repente, mostrar o rumo de uma necessidade específica que a gente precisa fazer. E quando elas entram na questão de punição, por exemplo, não é que a métrica ela é punitiva, a cultura da organização que é comando e controle. E aí, quando a gente fala em comando e controle, pessoal, quem não está acostumado, é aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Que 99% das organizações, elas são nesse formato, né? Então, quando você tiver aí um gestor, ou se você for desse jeito também, toma muito cuidado, porque você está com os dias contados, tá? Se você é um gestor autoritário, ego inflado, só você sabe a verdade, que só você manda, que as pessoas precisam obedecer, que você precisa, né, voltar a 1940 lá no estudos de processo, que você precisa olhar as pessoas, porque se você não observar, elas não irão trabalhar, você é da era do comando e controle e que cada dia mais é mal visto nas organizações. Por quê? Porque isso não entrega valor. Isso cria medo, isso cria falta de ambiente, isso cria desestrutura, e aí a métrica vira, o final das métricas, que são os indicadores, viram chicotes na mão desses gestores que não deveriam estar na organização. Pode falar, mano. Só para responder aqui o que o Wanderson perguntou, que tem um padrão de métricas para tipos de posições? Cara, tem métricas que fazem sentido. Né? Agora, padrão não tem nada escrito em nenhum lugar, tá? Para PO tem que ser S, para SM é S. Não existe uma coisa escrita, mas você começa a usar as suas métricas conforme sua necessidade. Sei lá, vou jogar eu, se fosse PO, cara, eu ia estar louco para ficar vendo, talvez não faça sentido, mas o break-even da operação. Alguma coisa mais focada na grana. Oi? Fala, Alex, desculpa. Perfeito que você falou, break-even, que não é nem uma métrica ágil, entre aspas, né? Mas é uma meta de negócio, pessoal, só para a gente poder inteirar todo mundo aqui, o PO é o Product Owner, né? O cara que tem a visão de negócios, responsável pelo Product Backlog, na realidade é uma lista do que tem que ser feito durante um período de tempo aí, né, de um roadmap aí, ou o que precisa ser feito, e isso vai ser ao longo do tempo. Ele é responsável pela qualidade da entrada de tudo que vai ser feito. Se a gente fosse resumir sem usar os termos técnicos de agilidade. Então, ele é responsável por tudo e a qualidade disso daí. Se ele tem uma boa entrada, é um indicador. Qual que é o indicador legal para ele, né? Que não é nenhuma métrica, mas assim, padrão. Mas, cara, tudo que está entrando para ser feito, está entrando com qualidade, o time que está fazendo está conseguindo realizar de uma forma adequada. Isso é um bom. Quando eu vejo um PO, eu olho o quê? Se o backlog dele está legal, se as histórias que ele produziu são boas histórias, se o refinamento está redondo, se não tem desperdício, né, Alex? Se tem desperdício, se isso realmente está compreendendo aquilo
que era o objetivo da entrada, do roadmap, etc. E tal. O Scrum Master, será que o pessoal está treinado legal? O pessoal está bem treinado? O pessoal sabe o que é o Scrum? O pessoal sabe, vamos supor, se está no método Kanban, o que é o Kanban? Eles fazem as cerimônias de forma adequada? O ambiente que eles estão inseridos é um ambiente agradável, leve? Colaborativo? Esses são os indicadores do Scrum Master. E a questão de negócio de entrada é do PO. E esse resultado disso daí vai fazer com que o time entregue na demo, que é a demonstração ali, eu já estou... Você estava focando no Scrum, cara. Para com isso. A review, né, que é a revisão, vai fazer com que... Aqui no blog a gente chama de demo, tá, pessoal? Vai fazer com que a gente... Demonstração. Vai fazer com que a gente, na review, entregue algo realmente satisfatório. As histórias que entraram, né, ou os requisitos que entraram para ser feitos em 2 semanas, eles realmente vão ser entregues. Então, olha, a gente nem falou dos indicadores aqui, nem falou das métricas, mas se a gente olhar cada papel, tem sim. E aí, aproveitando as perguntas aqui, pessoal, posições e tal, depois procura a gente. O que mais tem no mercado é posição, tanto eu, o Ti, o Manuel, a gente pode indicar um monte de vaga, se vocês tiverem com um currículo já com uma certificação de Scrum Master, de PO, o curso de Agile Coach, essas coisas aí. E se não tiver, tá fácil, tá? Vanzolini aí tá aí para isso. Legal? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse assunto aí? Posso passar aqui? Vamos, gato, velho. A gente falou um pouquinho, mas eu queria, antes de entrar realmente nisso daí, a gente sabe que tem muitos erros em relação a métricas, né? O pessoal pisa assim, bem na jaca, e uma das coisas que a gente falou, que eu até tinha anotado aqui, é a questão da punição, né? Que a gente usa de forma punitiva. Na realidade, é uma distorção total. Mas vocês percebem quais são os outros erros de métricas que vocês percebem, ou quando vocês vão fazer uma métrica, vão escolher que tipo de métrica vai ser usada, qual que é a observação que vocês colocam para evitar que a organização, que quem está nos escutando aqui possa cometer? Que erro vocês não, vocês tomam cuidado para não cometer a hora de estruturar métricas na organização? Eu vou começar aqui para dar um insight para vocês. A questão de conexão com o negócio, né? Quando você vai escolher métricas, você tem 2 pilares importantíssimos: negócio e cliente. Se as suas métricas eles não corresponderem às necessidades do cliente, do negócio, né? Principalmente essa interseção entre experiência do usuário, necessidade e necessidade da organização, a sua métrica está furada, porque no final é isso que importa. E aí tem um negócio, né? Tem muita gente que trabalha a métrica de vaidade, que é uma preocupação que você tem que ter. Porque se você começa a trabalhar métricas que elas não lhe trazem realmente o valor do negócio e trazem a percepção do cliente, para mim está errado. Então, quando eu vou fazer uma estrutura de métricas, a primeira coisa que eu preciso ver, como que eu meço a satisfação do meu cliente, como que eu consigo estruturar métricas onde eu consigo entender realmente se o meu cliente está tendo a melhor experiência, porque a melhor experiência vai retornar em dinheiro para mim, isso não tenho dúvida, e como que eu estou estruturando o negócio, né? Porque fora, a empresa ela tem necessidades ali para chegar nesse cliente também. Então, esse balanceamento, para mim, é muito importante. E tentar extirpar do processo a questão de vaidade. Não sei se faz sentido para vocês, ou se eu estou falando aqui alguma coisa que vocês não concordam, que vocês não são obrigados a concordar, tá bom? Não vamos começar a brigar em público, né? Como a gente já fez muitas vezes. Não, mas, cara, o que você falou está coberto de razão. E também lembrar que, ao se eleger métricas, tomar muito cuidado com competição, porque é natural do ser humano competir, né? Então, assim, vou chutar uma aqui que eu enfrentei recentemente. Eles têm uma métrica lá de issues ou problemas resolvidos por período. Assim, legal, tem uma equipe A que resolve 50 problemas por período, tem a equipe B que resolve 150. Aí a gente fala, poxa, a B é bem melhor. Só que, voltamos no contexto, né? Os problemas que a equipe A resolveu tinham um impacto financeiro gigante, que eram muito mais complexos,
né? Então, é tomar cuidado com esse tipo de competição. Isso aconteceu semana passada aqui dentro da vida. Boa, boa, cara. Sabe o que você está falando, mano? Eu estou recordando aqui, cara. Quando a gente trabalha com mestres, né, e fazendo assessment de squads assim, constantemente, e um dos cuidados é não expor as equipes. Porque tem organização que faz assim, não, coloca a galera para brigar. Pessoal, tá errado isso, tá? Tá errado. Errado. Se alguém aqui discorda, pode falar. Eu provo com a, mas vê que tá errado isso daí. O clima, a curto prazo, você pode ter um ganho. A média é a mesma coisa. Ó, você colocar equipes para brigar na empresa, você expor o seu time, é a mesma coisa que você parar num posto de gasolina batizada. Você até acha que vai ter uma vantagem, mas daqui 1 quilômetro seu motor vai fundir e vai ficar caro. É isso que se faz quando você quebra o clima organizacional de qualquer empresa. É isso que você faz. E quando você coloca, que o Manu está falando, você não protege as equipes, né? E proteger não é que você está com extremo cuidado, mas, cara, você está valorizando o trabalho e, dentro da sua concepção de métricas, indicadores, analisando cada cenário. Porque os cenários de uma mesma organização de 2 equipes são totalmente diferentes. Eu tenho um exemplo, inclusive, de OKRs, quando a gente foi fazer metas de vendas, né, que não é, OKRs não são metas, só para deixar claro, tá? Mas a gente chegou depois nas metas, e eu propus para essa organização a gente trabalhar de forma coletiva e não individual premiação de vendas. O pessoal quase caiu de costas, porque a concepção de vendas é que precisa ter a meta individual. É a gasolina batizada, pessoal. É a gasolina batizada. A médio prazo, você explode o seu conceito colaborativo de organização, que é o conceito que a gente, como Agile Coach, como agilistas, a gente prega. Ou seja, o que aconteceu? Eles falaram para mim, não, Alex, não dá certo. Fizemos. A médio prazo, o exponencial de vendas que foi daquele time de crescimento, maturidade e desenvolvimento foi inacreditável. Lógico, você precisa ter toda uma estrutura, né, para você ter a avaliação individual de cada um, porque isso é importante, individual tem que ser de cada um, aliás, né? É importante, porém, você precisa ter, o ganho sempre tem que ser coletivo, porque senão você não está formando em equipe, você está formando indivíduos que trabalham de forma solitária, brigam cada um pelo seu, né? E fazem de conta que é um grupo. Então, olha como é sensível essa questão aí de exposição, e é bem legal. Tia, quer fazer alguma colocação, cara? Várias. É muito sensível e você já começa rindo, né? É muito sensível porque um assunto vai ligando o outro e mais outro. Porque se você começa a analisar que a arquitetura, se você pega para analisar, a arquitetura é uma ciência milenar. Sistemas de informação é uma ciência que tem quantos anos? 20, 30, 40 estourando? Então, como que os times começaram a se organizar? O mundo estava vindo da Segunda Guerra Mundial, então as pessoas estavam habituadas a se organizar de forma hierárquica e autoritária. Então, quando tinha alguma observação a ser feita, exemplo, métricas, já ia sempre na linha do apontar dedos. E nós, coaches, somos agentes de transformação. É um papel muito bacana, porque nós estamos aqui transformando as organizações, transformando as pessoas, nos transformando. É um barato. E o Alex e eu acabamos de passar podemos dar um exemplo aqui disso. Nós fizemos avaliação de maturidade em 12 times. E o acordo que nós fizemos com os times foi de não expor nenhum time, mas expor a dor. Por quê? Porque nós não queríamos gerar nenhum tipo de concorrência entre um time e outro. Do tipo, esse time é o melhor e esse é o pior. Como vocês acham que o pior vai se sentir? Vocês acham que ele vai se sentir motivado por ser o pior? Não vai. É o desconforto do melhor. Como que fica? Não. Então, exatamente. Aí, eu gostei muito quando o Alex trouxe à memória as métricas de vaidade, né? E aí eu até fui buscar um post de uma PO que eu apoiei ela há uns 3 anos atrás, né? Que eu li ontem, até queria compartilhar com vocês, né? Ela colocou 5 métricas de vaidade aqui. Primeiro delas, vou ser super rápido, a importância. Essa métrica é importante? Então, primeiro questionamento. Segundo, espaço de tempo. Em que variação de tempo essa métrica mudou?
Terceiro, a variação. Essa flutuação é normal? Então, se você está mostrando uma variação, essa flutuação de variação, ela é normal? Equação. Qual é a equação que leva a essa métrica? E alavancas. Qual é a alavanca específica que mudou? Então, você tem... E pode ser que vocês achem outras. Se vocês colocarem lá no Google métricas de vaidade, vocês vão achar outras. Então, é legal. Existem as métricas do Scrum, existem métricas específicas do Kanban, existem métricas do Nexus, de outras metodologias, de outros frameworks, né? E geralmente tem esse pacotão. Ah, vou usar Scrum, tem um pacote de métricas, cada um tem o seu. Mas olhem se vocês não estão aplicando no time métricas de vaidade, métricas que não vão levar a lugar algum, métricas que vão expor as pessoas, que não vão evoluir ninguém. Então, é um ponto de observação. Legal, viu, Tim? E eu acho que para a gente chegar nesse ponto de boas métricas, primeiro você precisa ter esse processo muito bem mapeado, É entender verdade. exatamente o que sua empresa vai fazer. E tem um negócio legal, cara, que é a questão da cultura organizacional, né? Então, se você... a cultura nada mais é do que um conjunto de hábitos, crenças, né, que são firmados por meio de normas, valores, expectativas, atitudes compartilhadas das pessoas dentro daquela organização, que pode ser verbalizada, pode ser por escrito, pode ser estruturada, e aquilo é vivido ao longo do tempo, né? Entender isso daí é extremamente fundamental. Por quê? Se você tem, vamos supor, uma cultura transparente na sua organização, olha essa cara, pessoal. Se a cultura é transparente, você sabe como você pode conduzir as métricas e quais métricas você pode conectar. Se você tem uma estrutura já mais restrita, uma cultura mais comando e controle, você tem que tomar outros tipos de métricas até para você poder organizar. Ou seja, a leitura da organização, a leitura dos processos, a leitura do entendimento de onde você quer chegar, para que você está organizando aquilo lá, e que o Ti falou de uma forma muito interessante, até achei legal e coloquei aqui no bate-papo para vocês, né? Por que eu quero medir isso? Qual que é o espaço de tempo que eu vou ter essa condução e identificação? Eu tenho variações, é normal ter variações, porque nenhuma métrica é linear ao longo do tempo, né? A não ser que seja uma normatização dentro de uma cadência ou processo. Né? Como que eu vou chegar nessa conta? O que faz sentido, né? Qual que são as alavancas? Ou seja, são questões extremamente importantes dentro de uma cultura específica que vai fazer com que você tenha êxito. Ou seja, as métricas, de repente, que servem para uma organização, não vão servir para outra. Que não vão servir para outra. Para aquela empresa. Você pode ter algumas temáticas que são universais, sim, a gente vai falar disso, é o próximo ponto. Agora, nem sempre você consegue copiar do coleguinha, né, como o Manu gosta de falar. Por quê? Porque as organizações elas são diferentes, os processos são diferentes, os desafios são diferentes, o ambiente que se trabalha é diferente, e as métricas elas são envolvidas nesses passos. Né? Então, você tem que ter realmente essa importância do porquê, a variação, né, o espaço de tempo que você vai fazer isso daí. Né? Bem, eu creio que vai ter acesso à gravação sim, tá, Camila? O pessoal da produção aí vai poder ajudar a gente, mas eu creio que sim. Bem, já que a gente falou, né, que a gente tem o Framework Scrum aí, para quem não sabe, né, pessoal, a gente não falou no começo, deu uma pulada aí, mas o Framework nada mais é que uma estrutura de processos que suportam projetos complexos, né? E complexos não é porque só empresas que têm projetos gigantescos. Complexo é porque o mundo está muito complexo, né? A informação é maluca nesse mundo, a informatização virou uma coisa, a digitalização virou uma coisa maluca nas organizações, a competitividade é mundial, então tudo isso daí traz uma complexidade às relações, aos projetos e às entregas de uma forma. A gente precisa ser muito mais rápido, né? Em entregas realmente, porque hoje não dá mais para. Você não tem mais esse tempo de errar, né? Antigamente tinha pesquisa e desenvolvimento que ficava lá, né? 7 anões japonesinhos trancados numa sala
durante 100 anos e sair com a eureka dali e falar, opa, olha a inovação, né? Hoje, a inovação ela vem muito mais para um lado da tentativa do erro, de colocar para rodar as coisas, de fazer MVP, pivotar, voltar, melhorar, colocar para rodar, entender ali junto com o cliente realmente o que ele quer e fazer a coisa acontecer, porque não dá mais tempo de você colocar no mercado para saber se dá certo ou não, porque o mundo é muito rápido hoje, né? Então, pode falar, Ana. Não, eu ia te ajudar que, tipo assim, uma das coisas é errar rápido e errar pequeno. Errar rápido, né? E errar pequeno. Sabe que eu tenho um texto, eu estava falando até na aula de segunda-feira, que chama O Poder Essencial da Falha. Se vocês digitarem lá, O Poder Essencial da Falha, no Google, e colocar meu nome, Alexander Terra, vocês vão encontrar esse texto aí que fala justamente, né, o que você se permitiu a errar hoje, nessa semana. Porque a partir do momento que você está naquela vidinha tua automática, nos permite errar, você não aprende, porque é o erro que nos leva ao aprendizado, né? E a gente vai, de acordo com a nossa cultura, o nosso ego, a gente vai se blindando de não deixar que a gente permita, cara, erra, né? Eu falo até no texto lá, quem aprendeu a tocar, quem saiu tocando violão com maestria da primeira vez, quem dirigiu o carro e sem precisar pestanejar, fazendo todas as coisas pela primeira vez. Quem exerceu um cargo, seja ele qual for, da primeira vez bem. Ninguém faz nada da primeira vez bem. Até escutei o cara falar esses dias atrás que fazer qualidade, fazer a primeira vez certo. Eu falei, nossa senhora, que absurdo. Né? Porque assim, cara, então eu nunca vou ter qualidade na minha vida, porque eu sempre, toda vez que eu me propor fazer algo pela primeira vez, eu vou ser o cara mais ridículo do mundo, e graças a Deus. E você se despide de vaidade, fala, cara, eu vou ser ridículo sim, mas vou aprender e vou ter uma experiência fantástica, porque o aprendizado me traz essa vivência. É maravilhoso. Então, se permitam errar, tá? Que vale a pena. Ô, Wanderson, valeu. Já achou eu aí posso... Uma coisa mais divertida é que você é muito professor, né, cara? Você vai lá, lê o livro e tal. Tem um desenho da Pixar que chama Família do Futuro. Se você não assistiu, assista, tá? O principal, uma das qualidades é errar, tá? E é visto de outra forma, né? Segue o jogo, Alex. Desculpa te interromper. Eu queria trazer uma coisa mais leve também. Pro último quarter aí do nosso webinar aí, e a gente, se deixar, a gente fica falando aqui a noite inteira aqui, né? Mas, né, eu queria comentar alguns indicadores, algumas métricas aí de agilidade, que são os mais conhecidos. E aqui a gente está falando deixa eu ver, vou citar para vocês aqui, 3, 6, eu acho. Porém, né, no nosso curso, né, Manu? A gente tem pelo menos umas 15 ou 16 que a gente comenta, né? Aqui a gente vai falar as mais conhecidinhas aqui, né? Top 6 aqui do nosso padrão. Mas assim, o que a gente vai falar um pouquinho agora, pessoal? Então a gente falou sobre a cultura, a gente falou sobre os processos, a gente deu um pouquinho de spoiler do que é o Framework Scrum, do que é o Kanban, né? Muito, muito superficialmente, como que a agilidade está inserida nesse mundo. A importância das métricas da cultura organizacional, e aí a gente entra em relação a realmente quais métricas. Eu cito aqui algumas, e fiquem à vontade, eu vou perguntar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas, o que vocês acham, mas fiquem à vontade para falar sobre qualquer métrica que vocês quiserem, né, que não estão aqui. Mas eu vou citar para aqui o lead time, o cycle time, o WIP, burn down, burn up e o CFD. Né? Eu acho que são coisas que a gente estão no nosso dia a dia. Bem, eu vou dar uma dividida aqui. Ô, Manuzão, lead time, cara, e cycle time, qual que é a diferença dessas duas métricas? E aí, galera que está assistindo, que gosta da agilidade, presta atenção aí, porque isso daí realmente é bem interessante. Quando você usa lead time, quando você usa o cycle time? Então, lead time, gente, só para começar a separar um pouquinho de cycle time. Lead time a gente começa a medir do momento de compromisso do time. Ou seja, o cliente teve uma ideia e ele escreveu no papel, aí ele divagou, tal, não sei o quê. Então, até esse momento, a gente não está medindo o lead time, pelo amor de Deus. A hora que o time tomou conhecimento do que vai ser feito e falou, vamos fazer, você começa a medir esse lead time nesse momento. E aí vai até o fim, até a entrega. Ou seja, tem que ser tangibilizado em algum lugar esse negócio aí, mesmo que seja em formato de ideia para o time,
né? E tem que ter esse comprometimento inicial. Ó, colocamos aqui para não sei quando, mas vai sair um dia. Né? A partir desse Demos a momento, mão, né? olha lá, o Vânia A perguntou aqui, pergunta. ó, começaria na planning? Eu creio que Não. não, mas o Manuel, vocês são muito mais experientes que eu. Tá Onde bom. começa o lead time? Né? Eu não posso falar palavrões aqui que tá gravando, né? Mas, a partir do momento que o time, cara, o time teve conhecimento, esse time vai começar a fazer um discovery, cara, lead time começa ali. Ele pôs a mão, entendeu, o Wanderson? A partir do momento que o time, de alguma forma, colocou a mão nesse negócio, você começa a contar, tá? E... Concorda, Diego? Vamos promover uma briga. Fala, Ti. Tem um exemplo muito usado aqui no banco, que para exemplificar, né, o lead time. Você vai pedir uma pizza. A partir do momento que você pega o celular e manifestou o desejo para alguém daquela pizza, né, fez o pedido, desligou, aí você já começa a contar no relógio. Você pediu a pizza, o primeiro alô, velho. Exato. O primeiro alô da pizzaria já é lead time. Começou, então você ligou 9 horas, ó, são 7h49, né, 19h49, tô ligando aqui pedindo uma pizza. Essa pizza, ela vai chegar a que horas? Vai chegar, sei lá, 8h30, 9 horas, esse é o meu lead time, é até do momento que eu peço até a pizza tá na minha mesa de jantar, né? E o que é esse alô? Por favor, posso fazer um pedido na agilidade? Depende, né? Depende do contexto, como o Manuel falou. De repente, se a ótica tiver num determinado prisma, por exemplo, quem está olhando esse lead time? Dependendo de quem estiver olhando, pode começar no Discover, né? No contexto que eu estou inserido agora, o lead time ele começa a partir do momento que as histórias de usuário são cadastradas na ferramenta de gestão, que é o Gira. A partir do momento que essas histórias são cadastradas, até essas histórias serem entregues, né, subidas para a produção, está contando o lead time. E no banco a gente tem um lead time de 24 dias para uma história ser entregue, para vocês terem uma ideia. Isso deve dar uma sprint e o restinho de uma segunda sprint. Um sprint de 2 semanas, tá, pessoal? 2 semanas. É sobre produção ativada ou não? Já eu nem ia falar ativado, né? Para não gerar confusão, né? Você quis falar. Não gera mais ruído ainda. Os caras nunca vão querer trabalhar no Itaú. E ele colocou o negócio aqui. Se começa na expectativa em pensar na pizza. Não, Jennifer, porque assim ainda eu tô ainda no mundo das ideias. A partir do momento que eu começo no comprometimento, que pode ser um discovery, dependendo de onde você está, ou pode ser na hora que ele desce para o backlog, aí, dependendo da estrutura que você tem. Né? Então, qual é o momento que se compromete? Depende do prisma, né? Então, por exemplo, imagina que eu sou o CEO da organização e estou encomendando um produto aqui para o Alex, para o Manuel. Eu já estou manifestando um desejo. Então, acho que esse foi o ponto que o Manuel colocou. Então, imagina que eu sou CEO, estou manifestando um desejo, ok. Aí o Alex chega para mim e fala, beleza, segunda-feira, dia 11, a gente começa a rodar Discover. Eu já liguei a minha expectativa. Eu já fiz o meu pedido, eu já liguei, peguei o telefone, liguei, fiz o meu pedido. Já estou aqui com aquela ânsia. Por que eu preciso fazer essa medição, pessoal? Oi? Desde o começo da concepção da ideia, a hora que eu manifestei oficialmente essa ideia, até a sua concretização, por que eu preciso fazer essa medição? Para que serve essa métrica? Eu conheço o exemplo com pastel, com pizza não. Qual que é o grande objetivo do lead time, por exemplo? Exato. O lead time, ele... Você ia falar, mano? Não, pode ir. Não, ele mede a velocidade, né? Ele mede o tempo. Então, é importante que as coisas tenham um tempo, né? Quando eu peço uma pizza, eu não tenho o desejo de comer num determinado horário. Poxa, se a pizza chega 10, vai chegar. Se eu peço 7h40, a pizza chega à meia-noite, poxa, aconteceu uma vez. Ok, entendi. Me explicaram, entendi. Mas eu tive que fazer um miojo. Aí vai vendo. Fazer uma palavra. Vai vendo. Aí aconteceu a segunda vez. Pô, a segunda vez? O que eu vou fazer? Eu não vou mais ligar para aquela pizzaria.
Eu não vou mais pedir naquela pizzaria. Então, o que o lead time, ele pode me mostrar várias coisas. Uma melhoria no processo, seja qual for, né? Então, por exemplo, se a pizzaria começa a medir o seu lead time de entrega da pizza e vê que, putz, cara, tá acontecendo algumas entregas que estão demorando muito. O que isso está impactando no meu negócio? Eu tinha uma média de 500 pedidos numa noite de sábado, caiu para 280. Vou medir o lead time para ver o que está acontecendo. Descobri um gráfico lá e, puxa, aí o indicador vai me servir para tomar uma decisão. Então, a velocidade, o indicador é sempre para você tomar uma decisão. Ele mede o processo do começo da ligação até a entrega. Ele faz com que eu entenda se eu estou sendo eficiente ao longo do tempo, porque eu acabo tendo uma métrica em relação a isso ao longo do tempo, né? Em relação a todo o meu processo, que é diferente do cycle time. Ok? O que é o cycle time? Quem me ajuda aí? Não, é que, assim, uma palavra que faltou, se eu puder colocar só essa palavra para fechar esse parênteses, é previsibilidade. Isso, é isso. Ajuda na previsibilidade também. E desculpa, alguém ia falar? Eu vou falar, que tem outra coisa do lead time também que ajuda a gente bastante, é que, assim, tem uma máxima, pessoal, que a gente para mostrar serviço, a gente quer acumular trabalho, né? E o lead time, é verdade isso. A gente tem uma papagaiada que a gente faz aí, que é ficar acumulando trabalho. Tem muito trabalho para fazer. Se for digital vista, então se polui o negócio lá, vai fazer um monte de coisa. E o lead time evita que isso aconteça, porque se você tem um lead time muito, ou seja, tem muita coisa na esteira e pouca coisa terminando, e o lead time está alto, você falou, opa, tem coisa errada aí. Né? Ou aqui na ideação, eu estou colocando muita coisa aqui e eu não tenho vazão para isso daí, para tudo isso daí, ou eu estou tendo algum problema no meio do processo, ou a minha taxa de entrega está ruim, né? Aí a gente vai falar de throughput depois e tal, mas aí você começa a organizar seu fluxo, né? E começar a entender essa eficiência que o Manu trouxe aí. Pode falar, desculpa. Aí falando de cycle time, cara, vamos pensar numa equipe de desenvolvedor. A gente tem o cara que desenvolve, aí tem o tester no final do processo que ele vai testar. E a gente coloca uma parede ali para saber quando é o que sai de um e vai para o outro. A gente começa a medir esse tempo de ciclo. Né? Então, a gente começa a ver o ciclo das coisas rolando. Quando começa realmente a mão na massa até terminar. Isso. E aí, quebrando o pedacinho. Né? Médio tempo em cada fase também. Deve teste de... O Fabi, é necessário? Entendeu? Voltamos a falar no Prisma. Né? Se você tem uma squad onde você tem o tester, né, integrado ao time, talvez não faça sentido. Mas, de repente, como a mão de obra é cara, eu já tive times onde a gente tinha os testers num pool. Um pool de testers. Então, a galera desenvolvia e jogava para esse pool de testers testar. Então, a gente começava a medir os ciclos aí. Tá? Então, onde tem gargalo, normalmente é no dev. Tô brincando. E também tem essa questão de cada fase. A gente tem também o WIP, né, que é o Work in Process, que vai ajudar você a limitar. Quando a gente limita o WIP, é justamente evitando que aonde eu tenho meu elo mais fraco ali dentro do meu processo, ele fique gargalado, né? Então eu consigo colocar limite em cada coluna, Fabi, para trabalhar. E aí a gente tem algumas outras coisas, que é o burn down, o burn up, né? E aí, o Ti, Manu, rapidamente aí, porque a gente está com o tempo meio apertado, o que é o burn down e o que é o burn up? Vai lá, Ti, que eu já falei demais, velho. Não, o burn up, por exemplo, ele mostra, você tem uma... nós costumamos a planejar uma interação, né? Então, por exemplo, nós usamos uma métrica, um indicador chamado Story Points. Então, não sei se alguém aqui já ouviu falar. Então, existe uma reunião de planejamento do time, o time vai lá e joga Story Points, que nada mais é do que atribuir uma nota na escala Fibonacci para cada história de usuário. Então, imagina que o PO, que é o Product Owner, dono do produto, está trazendo histórias para um planejamento, o time compreendeu aquelas histórias e atribuiu uma nota na escala Fibonacci. E a soma dessas notas pode dar, vamos supor, 80 story points. Tá? Eu fui somando tudo, deu 80. Maravilha. Aí eu comecei minha interação.
eu tenho uma sprint de 2 semanas, ou seja, 10 dias úteis, aproximadamente, vamos supor. Não, 10 não. Quantos? Pode ser 10, isso mesmo, 10 dias úteis. Então, eu vou ter, imagina um gráfico onde eu tenho 10 dias úteis e eu tenho uma estimativa de cumprir 80 story points. Conforme eu vou entregando uma história, aquela história valia quanto? Valia 13 story points. Então, no meu segundo dia da sprint, eu consegui entregar uma história que valia 13. Então, o meu gráfico ele vai subindo. Imagina que eu tenho uma linha reta subindo que traça 80. Então, eu entreguei uma história no segundo dia, 13. E aí vai indo. O que é legal de acompanhar, por exemplo, o burn-up diariamente? O time se perde no tempo. Então, imagina que chega no 8º dia da sprint, que é uma interação, um momento de entrega, e o time não tem a visibilidade da entrega, a visibilidade de quanto está entregando. Então, você abre o burn-up e você mostra a estimativa que o time planejou, ou seja, 80 story points. 8º dia, quantos pontos o time entregou? 28. O que esse indicador me mostra? Estamos muito atrasados, vai cair coisa. O burn down é a mesma coisa de baixo para cima, de cima para baixo. É verdade, pessoal, é um gráfico visual que você consegue, com fácil leitura, entender como que é a cadência e como que as coisas estão sendo consumidas através dos reports dentro da sua sprint de 2, 3 ou 4 semanas. E Como para os mineiros encerrar... dizem, desculpa. Como os mineiros dizem, é oncotô, né? Esse gráfico diz isso, dentro da sua sprint. Vai lá. Exatamente. E para a gente encerrar aqui, o último método que eu vou trazer aqui, tem muito a ver com previsto versus realizado, consumo, viu, Vanessa? Mas uma forma muito mais flat, mais tranquila do que você ficar olhando microgerenciamento, entendeu? A gente não trabalha com microgerenciamento, então não tem aquela, quantas horas foram consumidas, etc. Tal. O CFD, o que é o CFD? É o fluxo acumulativo aí. Está no mundo. Eu coloquei aqui. Vamos lá, gente. É o Cumulative Flow Diagram. Você começa a ter, através de um gráfico, né? O ruim é que não dá para mostrar nenhum, né, o Alex? Mas você tem uma foto ao longo do tempo de como o seu time está se comportando. Então, você começa a ter, por exemplo, há quanto tempo um item ficou em refinamento? Quanto tempo o item ficou em desenvolvimento? Você começa a ver o seu IP dentro desse gráfico. Então, o CFD é uma ferramenta, cara, se for bem usada, super poderosa, onde você tem muitas informações. Você consegue ver o lead time dentro desse CFD, porque ele te dá isso no gráfico. O CFD ele consegue assim dar um poder de gestão, né, um poder de monitoramento e de análise, principalmente, a melhor palavra, análise, gestão. Boa. Análise acho que cabe mais. De análise, de você entender qual é onde você está tendo gargalo na sua entrada e saída de realizações, né, ou de atividades, ou de histórias, onde que você está tendo mais entrada, ou seja, está entrando muito e saindo pouco, né? Ou seja, está entrando muito aqui, eu estou tendo um gargalo, ou está vindo muito, está represando, ou seja, você consegue ter uma imagem completa disso daí, e isso faz com que você tenha uma visão de como tratar e de como melhorar esse fluxo para que você tenha um fluxo realmente saudável entre o que está entrando e o que está saindo. Se eu estou entregando bem, porque não adianta só eu ter um monte de coisa para fazer se eu não entrego bem. Então eu preciso ter um equilíbrio. E o CFD me mostra esse fluxo entre lead time, cycle time, né? Você consegue ver justamente onde que sai e entra, a linha do tempo ali, etc. E tal. Só para aproveitar, eu sei que estourou o tempo, é o ecocardiograma da Squad. Pessoal, aqui a gente falou, né, de cultura, etc. e tal. Espero que vocês tenham gostado. O tempo é bem curto para a gente aí. Mas, assim, isso aqui é só uma degustação do que a gente tem feito aí nos cursos da Vanzolini. Se depois quiserem entrar em contato com a gente está à disposição de vocês. Quero agradecer aí o Manu e o Ti, que, cara, além de grandes amigos aí, é um prazer ter pessoas que conhecem tanto quanto vocês conhecem aí, e na prática, né, porque está executando isso no dia a dia,
junto com a gente aqui na Vanzolini, podendo falar sobre esses assuntos. Quero agradecer todo mundo que está presente aí e nos aguentou, nos suportou nessa 1 hora e 16 minutos aí de papo. Dá boa noite para todo mundo e desejar que a gente possa se encontrar num futuro próximo aí, falando mais sobre agilidade, sobre certificações, sobre o mercado de trabalho. E, pessoal, prazer, uma boa noite a todos. Ti, Manu, fique à vontade aí. Gente, você esqueceu de agradecer ao pessoal da organização, né, do apoio técnico, agradecer eles também, né, e sem eles também a gente não estaria aqui. E, gente, a gente costuma sempre dizer que a gente faz mais amigos a cada dia, então, a gente colocou os nossos LinkedIns aí, nos acionem, precisou de trampo, dá um toque, a Vanzolini está aí para ajudar também, e é isso. Vai lá, Ti, já falei demais. Satisfação em estar aqui com vocês e em conversar sobre agilidade. E como o Alex falou no começo aí, se tiver assunto, se tiver tempo, tem assunto para a noite inteira. Então, agradeço pela oportunidade, né? E estou à disposição. Pode me adicionar, precisar de um toque ou até mesmo emprego, né? Temos muitas vagas em aberto em várias empresas. Para ser interno no Itaú, para empresa X, Y, tem muita vaga. Satisfação Agilista aí, não fica pessoal. desempregado, né, Ti? Até eles derrubarem esse papel, né? Mas enquanto não, né? Não, mas não fica. Não fica. Muito obrigado, Muito pessoal. bom. Boa noite, Valeu, um bom gente. descanso aí para vocês. E se interessem pelo tema que vale muito a pena.